Agora tem o Zé levantou um ponto importante, né, quando ele fala ali da convivência. De alguma maneira vocês trouxeram formas diferentes ali, né, que as chapas estão tratando disso, né? Vocês encontraram o caminho do podcast, até mesmo com o adulto ali participando dessa mesa, né, para falar um pouquinho sobre como caminhar, como combater, né, esse mal, que é o bullying, o cyberbullying. E na escola do Melk ali você tem já uma questão das próprias chapas tentando pensar entre os próprios alunos ali, né? Como é que essas relações elas podem melhorar. E eu queria que vocês se colocassem, né, agora não na condição mais de presidentes ali da comissão, mas como estudantes mesmo da escola, né, que querem o bem da escola, que participam e que têm essa convivência ali com os demais colegas, como que vocês enxergam esse combate, esse enfrentamento ao bullying, ao cyberbullying e outras formas de violência que podem acontecer dentro da escola, as próprias brigas, né, que a gente tanto tenta evitar, tenta, né, resolver as coisas através de outras formas que não batendo no colega, né? Como é que vocês enxergam o papel dos próprios alunos contribuírem nessa mediação? Vocês acham que isso é possível, não é possível? Funciona melhor só quando é um adulto que intervém? Ou vocês pensam ali já em questões dentro da própria escola, ou já tem práticas ali dentro da escola que vocês próprios, né, tentam mediar isso? Como é que vocês fazem nas escolas de vocês e como é que vocês estão enxergando o Grêmio contribuindo para isso? Olha, eu acho muito legal, né? Porque uma visão assim de fora, né? Por conta que geralmente é chato, né? Mas geralmente tem aqueles alunos que não gostam de certo professor e vai lá, não vou prestar atenção, então tipo, então eu acho que quando é um aluno falando, chama mais atenção porque não é um assunto abordado sobre alunos, sabe? É um assunto mais abordado sobre professores. Então, quando a gente aborda fora, tipo assim, da conversa dos professores, eu acho mais interessante porque é uma conversa entre a gente. Então, a gente se entende sendo adolescente, sabe? Adolescente, crianças. Então, tipo, é... falando isso como se eu fosse super velho, né? É... Então, tipo, eu acho muito legal porque é um assunto que não é só da escola, né? Ocorre no mundo inteiro, várias notícias de Sim. mortes e tudo mais. Então, abordar esse assunto enquanto ainda não virou aquela avalanche, né? É muito bom porque conscientiza o aluno, os alunos, né, no geral, de que é um assunto importante de ser conversado. Então, tipo, eu tive lá na escola nós temos aula de círculos de leitura, né? E a professora abordou esse assunto e fez uma folha, né, com vários tipos de preconceito, foi explicando cada um. E aí foi explicando por que disso, o porquê disso acontecer, porquê de não fazer isso, entendeu? Porque sempre tem aquele pensamento, igual o Melco falou, sobre ou eu sou melhor que você, ou a questão de insegurança, entendeu? Então, tipo, o pessoal acha que o bullying é uma coisa normal, né? De acontecer, mas não deveria ser normal. Então é sempre bom conscientizar as pessoas disso e abordar esse assunto enquanto a gente ainda tem a cabeça mais fresca, né? Para conseguir pensar nisso. Bom, o que eu acho se assemelha ao que o Nathan falou. Os adultos, eu gosto dessa preocupação de pessoas como vocês dois, como diretores, professores, com o bullying. Mas tem a questão de que o adolescente sabe o que se passa na mente do adolescente. Porque puxando para uma questão mais séria, o professor, ele não vai saber o que está passando na cabeça do aluno para fazer ele se matar por causa de bullying. O professor não sabe o que está passando na cabeça do aluno enquanto ali acontece. Por quê? É uma questão, gente, que é muito triste, sabe? Aquele sentimento é muito triste. Eu vou contar da minha experiência, mas comigo é mais ou menos. Acontece a situação na escola e você não pode contar para os seus pais. Por quê? Você vai contar, aí seus pais vão lá resolver. Aí a pessoa que ela faz bullying, ela normalmente não tem a cabeça centrada. Então ela vai lá e ela continua. Então a gente tem que arrumar uma maneira de entrar na cabeça desses alunos que fazem o bullying e ao mesmo tempo ajudar os alunos que sofrem a se defender. Por quê? Não é certo eu que sofro bullying ter que mudar o meu jeito
por causa do aluno que comete, que pratica o bullying. Então é muito importante os alunos agirem para acabar com isso. Porque o que eu sempre ouvi foi: o palhaço só faz o show se tiver plateia. Então, o que eu acho? Vamos parar de dar plateia. Porque vocês observam, o Natan deve observar, que é o quê? Começa ali o aluno fazendo bullying e sempre tem o grupinho atrás dele, os trapalhões indo, falando, repetindo, falando coisas até piores. Mas e se a gente, assim, parasse de dar palco para essas pessoas? Por quê? A gente tem que entender que nessa sociedade que a gente vive, sociedade eu digo no mundo, tem pessoas diferentes. Então não faz sentido, não entra na minha cabeça eu me achar melhor que você porque você tem uma coisa que você não tem uma coisa que eu tenho, porque você é negro, eu sou branco, porque você é hétero, eu sou gay, enfim. Isso não entra na minha cabeça, uma pessoa normal achar que tá tudo bem, esse tipo de atitude, porque isso estraga a vida de um aluno. E é como eu já ouvi, os problemas causados psicologicamente na adolescência demoram anos para se resolver, anos. Por exemplo, muitos alunos têm dificuldade de fala, porque vão lá falar com os alunos e aí cochicho daqui, risadinha dali, e aí cresce e vira um adulto que não consegue resolver os problemas, vira um adulto que não sabe dizer não. Às vezes ele tá ali passando por uma pressão muito grande, mas ele não consegue dizer não. Alguém que tem tudo, a faca e tem a manteiga na mão para poder falar com as pessoas sobre o assunto que ele sabe direitinho, ele estudou, ele sabe tudo sobre aquilo, mas ele não sabe falar. Ele não conseguiu treinar essa comunicação. Por quê? Falar com família, a gente fala assim, naturalmente, com os amigos também, mas graças ao bullying, ele não tem na escola, o local onde devia ser desenvolvido isso, o desenvolvimento de aprender a falar com pessoas que não são do seu convívio, que não têm os mesmos interesses que você. Então, o bullying ele tem que ser erradicado porque é uma cicatriz que demora muito para se curar. Eu sei porque eu já sofri bullying. Em certas situações eu escuto coisas que eu não queria ouvir e eu sinto, ok, mas eu deixo pra lá. Mas e os alunos que não deixam? Entende? É o que você falou, você Aula, falou hein? 2 pontos importantes, pontos muito importantes, inclusive, que a gente trabalha nos nossos... A gente faz formação para professores, né? É. E um dos temas é exatamente esse. E você pegou em 3 pontos importantes. O bullying, ele tem a vítima, tem o agressor e tem a plateia. E é um problema entre pares, né? Esses são elementos importantes. E como vocês acham que o Grêmio pode atuar nisso? Bom, o que eu fiz quando eu me elegi, quando eu fui eleito? Eu tentei não me demonstrar para os alunos como uma figura de autoridade, e sim como um amigo, alguém para conversar. A gente teve uma coisa parecida com a que o Natan falou sobre a caixinha de perguntas. A gente teve o Instagram da Chapa e ali a gente falou com os alunos na escola, a gente passou o Instagram para eles e falou que todo dia seria postada uma caixinha de perguntas para os alunos falarem com a gente, propostas para eles entenderem que não estão sozinhos e falarem sobre situações de bullying, sobre situações de opressão, de preconceito. Então, a gente deixava bem aberto para que os alunos pudessem falar conosco. Aí a gente falava, se vocês não quiserem divulgar quem vocês são, a gente não vai divulgar. Isso vai ser lido por mim e pela vice-presidente. Então, se a gente tiver que falar com a diretoria, a gente vai lá, pensar em uma maneira de passar o que você falou, sem falar quem você é. Por quê? Sobre o que eu falei de não poder contar para os pais. O problema de não poder contar para os pais é justamente isso. O aluno que comete o crime do bullying sabe quem é que denunciou. Então ele vai lá, às escondidas, e faz coisas piores. Então,
a gente a gente foi bem nisso, de mostrar para os alunos que não é simplesmente mais uma direção, só que formada por alunos, e sim que são outros colegas e que são amigos deles. É, bastante isso, porque às vezes falar com os pais, é bom você desabafar com seus pais, né? Mas às vezes não resolve, às vezes piora. E uma coisa que a professora, né, que eu falei, a dona Rosane, maravilhosa, que ela comentou sobre esse assunto de preconceito e bullying. Ela falou que o bullying começa com uma brincadeirinha e só vai piorando, né? E quando essa brincadeirinha começar e você não gostar, você tem que falar não. Mas às vezes esse não resolve porque a pessoa extrapola o limite, né? Então, tipo, alguém me chamou de tal coisa, eu não concordei e falei, para. Às vezes a pessoa não para, continua e até piora, né? Então, tipo, eu acho muito importante, né, o senhor falou sobre a questão das chapas abordarem, né, sobre esse assunto, porque igual o Michael falou sobre nós também, nós não somos uma figura de autoridade, né, as chapas, né, no caso, não são uma figura de autoridade. Nós somos adolescentes igual a eles. Então, tipo, nós podemos nos abrir com eles, entendeu? Falar o que tá acontecendo, pedir para perguntar se eles podem abordar esse assunto dentro de sala, né? Falar com algum professor que aborde esse assunto. Então, tipo, é sempre bom conversar com alguém que te entende, porque a adolescência, todo mundo já passou por pela adolescência e eu tô passando agora, né? Então, tipo, são várias coisas que passam pela nossa cabeça e que a gente se entende por passar por isso, entendeu? Então, tipo, não falam que os professores não saibam como é que seja isso, só que como vocês já foram adolescentes, vocês entendem, só que vocês não estão passando por aquele momento, sabe? Então, é muito bom a gente abordar com nós mesmos, assim, esse assunto, porque nós vamos saber explicar melhor porque é a gente que está sentindo. Então, tipo, eu chego com a presidente, né, do Grêmio lá da escola e falo sobre tal coisa e pergunto se ela pode falar, né, com um professor que aborda sobre esse assunto, com um professor que pode falar sobre esse assunto. E é sempre bom porque, igual eu falei, é antes que vire uma avalanche, entendeu? Porque começa com aquela bolinha de neve, vai, vira uma avalanche e só piora a situação. Então, eu acho muito maneiro os alunos em si conversarem com eles mesmos. Conversar com os professores também é muito bom. Bom, nem todos têm essa abertura, né, com os professores, tipo assim, falar o que está sentindo. Eu já tive com o professor Guilherme, né, igual eu tinha citado ele. Só que, às vezes, nem todo mundo tem essa oportunidade de conversar com os professores, entendeu? Tipo assim, de ter aquela intimidade de falar com o professor que está passando em casa ou que não está, que está passando na escola. Então, é bom você conversar com os seus colegas e principalmente com quem pode te ajudar, entendeu? A parar de passar aquilo, de ajudar, porque a pessoa que faz bullying, que comete o bullying, né, que comete esse crime, ela também precisa de ajuda porque ela também tem questão psicológica, porque claramente dá pra ver que a pessoa que comete o bullying é nada mais que uma pessoa com insegurança. Então, ela desconta todas as inseguranças dela em você. Então, tipo, ajudar aquela pessoa é mais difícil do que ajudar, né, quem passou pelo bullying. Porque tem pessoas que, igual o Melco falou, que não ligam. Então, tipo, me chamou de tal coisa. Tá, não sou isso, então passa. Mas tem gente que não, tem gente que leva, porque cada um é cada um.